Livros brasileiros contemporâneos. Será que vale a pena ler? Será que a gente consegue encontrar alguma coisa que preste? Se você já se perguntou isso e gostaria de saber a resposta, então não sai desse vídeo. Oi gente, LS aqui. Eu sempre me perguntei se valia a pena, sabe? Se valia a pena eu gastar o meu tempo e o meu dinheiro, que não é muito, lendo livros nacionais, mas nacionais no sentido de que estão sendo publicados hoje em dia, né? De autores meio desconhecidos, autores da atualidade. E eu percebi que a única forma de conseguir saber a resposta para essa pergunta era de fato lendo esses autores, né? É a única forma de você descobrir se realmente vai valer a pena. Então, pensando nisso, pensando que talvez exista alguém por aí que tenha essa mesma dúvida que eu decidi criar um projeto de leitura meu, assim, único, no qual eu vou ler livros nacionais que estão sendo publicados atualmente e vou ir deixando aqui assim o que eu acho, o que eu achei da leitura, aspectos gerais do livro em si, e vou ir compartilhando com vocês aqui as minhas impressões para que, se vocês quiserem seguir com esse projeto de leitura junto comigo, vocês possam ter uma base para decidir se vai ler o livro ou não. Então, nesse caso, eu vou estar fazendo um projeto de uma forma que vocês não precisem se decepcionar com uma leitura, vocês não precisem ir no escuro comprar um livro sem saber nada sobre ele ou sem saber se outra pessoa gostou e etc. Começando já nesse vídeo, eu vou deixar uma indicação de um livro que eu li recentemente e que eu simplesmente me apaixonei. E eu acho que é muito importante que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecer esse livro, porque ele simplesmente foi fantástico. Foi publicado há pouco tempo, se eu não me engano, em 2022. E é um livro maravilhoso. A autora se chama... deixa eu ver aqui. Bianca Jung é o nome da autora. E eu estou falando de O Veneno na Montanha. Se tornou um dos meus livros preferidos da vida e eu não teria tido essa descoberta se eu não tivesse dado uma chance. E essa chance aconteceu na Bienal do Livro, que eu participei em 2023. Eu participei não, né? Eu fui à Bienal do Livro em 2023 e eu comprei esse livro aqui sem esperar muito dele, né? Porque eu tinha os meus preconceitos, eu tinha aquele medo de me arriscar lendo um livro, comprando um livro e investindo tempo lendo ele, que fosse brasileiro, recente e tudo mais. Mas caiu por terra esse meu medo, porque eu percebi que simplesmente eu estava sendo muito idiota de pensar assim. É óbvio que em qualquer época, em qualquer lugar, vai ter livro que presta, gente. Isso é muito óbvio, mas eu não consegui enxergar dessa forma, eu não sei bem porquê. Então, sobre a história. O Veneno na Montanha é uma fantasia. E ele conta a história de um continente, né, um mundo fantasioso, em que é dividido em 5 partes, 5 reinos, digamos assim. E cada reino, ele é caracterizado por habilidades. As pessoas de cada reino, elas possuem habilidades, poderes, digamos assim. Então você tem o reino das pessoas que são muito fortes, tem uma força física muito... Em comparação com a dos outros reinos, eles são muito fortes. Você tem pessoas que controlam trovões, né? Tem o poder, assim, de eletricidade. E você tem também... Aí são vários reinos. Não vou entrar em detalhes aqui em todas as habilidades deles, porque eu estaria dando spoiler, né? Vocês têm que ler para entender. E aí, a premissa inicial do livro é que, assim, tem um reino, que é o reino das aranhas, que as pessoas desse reino, elas não
elas não têm nenhuma habilidade especial. A única habilidade que elas têm é que elas são imunes ao veneno das aranhas. Isso se torna uma vantagem porque aí esse reino das aranhas, que é o reino Arachne, se eu não me engano o nome é esse, Arachne, elas acabam... Esse reino acaba conseguindo conquistar todos os outros. E aí eles se tornam meio que o reino principal, o reino que rege todos os outros. E aí sempre, né, numa questão de ditadura, que a gente sabe, porque é o que acontece aqui, isso vira o continente chamado Insula, né, acaba virando uma ditadura. E aí as pessoas dos outros reinos acabam vivendo situações muito difíceis e precárias. Eles não têm permissão do governo para usar as habilidades que são inatas deles, né? Eles nasceram com essas habilidades, faz parte de quem eles são, mas eles não têm permissão para usar essas habilidades. E aí eles sofrem, né, muitas situações que a gente já está acostumado a ver em regimes ditatoriais. Tem gente que passa fome, tem gente que é perseguida pelo governo por várias razões. Enfim, essa é a premissa inicial, né? Esse é mais ou menos como que o mundo do Veneno na Montanha é montado, assim. E aí, a nossa protagonista, que se chama Kalina Caster, ela acaba acontecendo uma situação que ela precisa ir buscar alguma coisa muito importante, ela precisa resolver um problema dentro da prisão, que é a prisão, é como se fosse aquela prisão do Harry Potter, eu esqueci o nome. A prisão do Harry Potter é como se fosse a prisão de Azkaban no Harry Potter. Essa prisão de Insula é o lugar mais, assim, mais tenebroso que você possa imaginar. As pessoas que entram lá nunca saem. E aí tem muitas histórias do que acontece com as pessoas que vão presas e ficam lá. Enfim. Mas aí a gente vai descobrir se isso tudo é verdade ou não e como é que é realmente a situação quando a Kalina acaba entrando lá. E aí ela tem um problema, ela tem uma situação que ela precisa estar lá para poder resolver. Eu não posso dar mais detalhes, senão eu vou estar dando spoiler. E aí ela acaba se deixando ser presa, enfim. E aí dentro dessa prisão, muita coisa acontece, muita coisa é descoberta. E assim, toda hora você fica mind blowing. Toda hora você fica, meu Deus do céu, então é isso. São vários plot twists aqui. E o nome, né, o Veneno na Montanha, é justamente por causa disso. A prisão, ela fica numa montanha. E aí, a parte do veneno, você tem que ler para você conseguir fazer as conexões. Mas assim, eu amei. É um dos meus livros de fantasia preferidos agora da vida. Pra mim, isso aqui tá no mesmo patamar que Harry Potter, assim, de tanto que eu gostei mesmo e de tanto que eu achei bem escrito e a narrativa é maravilhosa, te prende do início ao fim. Você lê isso aqui muito rápido porque você não consegue fazer outra coisa a não ser ler. E aí aconteceu um negócio muito legal comigo, é que assim, por um lado, é uma pena que eu só tenha lido esse livro em 2023, né, um ano depois do lançamento dele. Mas por outro lado, foi ótimo eu ter lido em 2023. Na verdade, não foi nem em 2023, foi em 2024 que eu li. Em 2023 eu comprei. Mas foi muito bom que eu demorei um ano depois de comprar para ler, porque aí, assim que eu terminei de ler isso aqui, eu fiquei desesperada e pensei, meu Deus, eu preciso saber o que acontece agora. Será que tem uma continuação? E aí eu fui pesquisar e descobri que a continuação tinha acabado de sair, que é o chamado do Abismo. Que também, nossa, é maravilhoso. E eu li também em 1 minuto isso aqui. Foi muito rápido. Em questão de 1 semana eu já tinha terminado, menos de 1 semana eu já tinha terminado e já tava louca pra ler o livro 3. Porque pelo que eu entendi vai ser uma trilogia. Só que infelizmente ainda não foi lançado, mas assim que sair eu vou ser a primeira pessoa que vai comprar. Eu vou ficar
olhando toda hora o site para ver se já tá disponível. Porque é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Pelo menos eu amei. Assim, amei. Eu tô desesperada para ler o terceiro livro. E eu pretendo reler O Veneno na Montanha também, quando o terceiro livro sair. Porque aí eu leio O Veneno na Montanha, depois O Chamado do Abismo, e aí entro no terceiro livro já assim, com tudo bem fresquinho na minha cabeça. Então é isso. Eu super recomendo esse livro. E daqui pra frente eu vou estar trazendo recomendações de autores iniciantes, porque é uma coisa boba você achar, ou você ter esse medo de se decepcionar. Eu consigo entender a questão do medo de se decepcionar, de você pensar, poxa, mas eu gastei dinheiro comprando esse livro e no final das contas não era bom e tal, não deveria ter feito isso, era melhor eu ter ficado lendo um livro clássico, um livro mais consagrado, porque as chances de eu gostar vão ser melhores, vão ser mais altas. Sim, eu entendo esse medo, eu super compreendo que você tem essa preocupação. Eu também tenho essa preocupação. Mas alguém tem que começar de algum ponto. Então, eu vou começar a trazer recomendações novas dos livros que eu vou lendo. Eu vou tentar, assim, me organizar financeiramente para conseguir adquirir um livro por mês e conseguir também fazer a leitura, né? Pelo menos um por mês. Talvez eu não consiga agora de início, mas eu vou tentar incluir isso na minha agenda e tudo mais. Vou tentar me organizar dessa forma. Para eu poder recomendar para vocês se o livro, se eu gostar, né? Até os que eu não gostar, eu vou trazer aqui os pontos que são abordados. Porque a minha opinião também não importa muito, não é importante que você goste, mas você vai poder pelo menos ter uma noção do que o livro se trata, como que é, etc. Então, gente, para concluir, e respondendo a pergunta, né, que gerou o título desse vídeo, com certeza vale a pena. Com certeza vale a pena você ler autores iniciantes, autores que talvez não sejam iniciantes, mas que são um pouco desconhecidos, brasileiros da atualidade. Vale muito a pena. Porque se a gente for parar para pensar, você acha que o Dostoiévski, que é o grande, você acha que Clarice Lispector, Machado de Assis, você acha que esses caras, esse pessoal, eles já nasceram sendo conhecidos? Claro que não. Um dia eles foram desconhecidos e alguém teve que ler para descobrir que era bom, para indicar para as pessoas, e aí eles se tornaram o ícone que eles são na literatura, né, mundial. Então, a gente precisa dar a chance para o pessoal que está publicando agora. Eu, inclusive, se for parar para pensar, eu sou muito ridícula. A minha versão do passado é muito ridícula por ter esse preconceito, porque eu mesma tenho vontade de ser escritora, eu mesmo tento escrever algumas coisas e penso em um dia finalizar o que eu tô escrevendo para publicar. E aí, eu sendo essa pessoa nessa posição, e eu tenho esse preconceito de não querer ler gente nova, né, gente que não foi consagrada ainda, nossa, muito contrastante, né? Então, é isso. Vale a pena sim. E eu vou mostrar pra vocês que vale a pena, porque eu tenho certeza que eu vou encontrar muita coisa boa pra trazer pra vocês aqui. E é isso, pessoal. Se vocês acham que esse tipo de vídeo é interessante pra vocês, deixa o seu like aí, pra eu saber que vocês estão gostando, pra eu saber que essas recomendações vão fazer sentido, que vai fazer sentido eu estar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Deixa o seu like. Se inscreve no canal para você poder estar sempre recebendo esse tipo de vídeo, né? Ativa o sininho para você receber as notificações. E é isso, obrigada por assistir até aqui. Peço perdão pelo barulho, né? De carro, moto, etc. Porque eu ainda não tenho um microfone. E eu tô usando o fone de ouvido, né? Para poder gravar. E aqui onde eu moro é muito barulho, né? Mas, enfim, aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando e daqui pra frente, né, de repente ano que vem, as coisas melhorem, eu consiga um microfone, eu consiga ter um local melhor pra gravar os vídeos e tudo vai se acertar, tá bom? Então é isso, até a próxima!